Boa noite, paz e graça, tudo bem, igreja? Boa noite a você que está nos assistindo através da nossa live. Que bom estarmos aqui de novo, né? Essa ministração de louvor aqui me remeteu a no mínimo uns 10 anos atrás, quando esses louvores que foram entoados pelos nossos ministros aqui, ele quase que furava o CD que nós tínhamos em casa, né? E pedindo para que Deus viesse inundar e transbordar os nossos rios. Os ministros passando o som, eu digo, que lembrança boa que Deus me trouxe há no mínimo uns 10, 11 anos atrás, aonde esses louvores eles ecoavam no porão de uma residência que nós locávamos aqui em Caxias. E aqui em cima Deus começa a ministrar comigo águas purificadoras, faz chover, e vem de encontro a um tema que eu quero compartilhar com vocês. No livro de Jonas, tem duas situações para a gente analisar. Os primeiros versículos que nós iremos ler, fala de um profeta, escolhido, separado por Deus, assim como nós. E Deus dá uma ordem para ele, e ele se dispõe e vai. Só que naquele meio do caminho, a dureza do coração dele faz com que ele não obedeça a Deus e tente fugir. Então, lemos os versículos, então. Jonas, capítulo 1, livro de Jonas, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitais, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. O tema que podemos dar para essa mensagem seria a misericórdia de Deus. Como falei, temos duas citações nesses 3 versículos que lemos. A primeira, onde Deus dá uma ordem ao profeta, dispõe e vai à cidade de Nínive. E ele, obediente até então, diz: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui e vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. Mas chegando ao caminho, ele desce à cidade de Jope, que ficaria em torno de uns 50 a 60 quilômetros de Jerusalém, aonde ele estava, e ele resolveu descer aquele porto para ver se tinha um navio. E ali estava, comprou sua passagem e foi. E aí eu fui pesquisar mais um pouco, né? E muitas vezes, conversando com outros irmãos, conversando com a minha esposa, e até mesmo as situações nossas, que Deus diz: vai pregar ali em Flores da Cunha, no Forte do Inverno, um exemplo, né? E aí tu diz: Deus, não posso ir aqui no bairro mesmo, não posso levar a palavra aqui. Mas até então, a gente se dispõe, acorda com aquela mensagem, mas no decorrer do dia, ficamos desapercebidos e não escutamos a Deus. E o Senhor é todo poderoso. Ele sabe se nós iremos ou não. Ele tem o controle. Só que Ele nos dá a escolha de nós ir pelo primeiro caminho que Ele nos deu ou voltar. Então, o profeta recebeu a instrução de Deus: levanta-te e vai, e clama contra ela. Fui dar uma pesquisada e vi que os ninivitas, eles eram um povo da época que eles, tudo qualquer reino, eles iam lá e conquistavam. Eles tomavam para si. Então, eles estavam ganhando uma proporção enorme. Só que para Deus, Deus queria aquela terra. Deus queria habitar ali. Eles eram maus. Alguns estudos que olhei falavam que as pessoas que eles aprendiam, ou os povos que eles tomavam, eles colocavam como poste de luz. Eles ateavam fogo nas pessoas, para mostrar quão horrível eles eram. Esse é um ponto. Podemos dizer que o profeta Jonas ficou com medo de ir até lá? Podemos assim pensar. Então Deus deu a primeira ordem, a segunda
opção de Jonas foi a desobediência. Só que ele tentou, a palavra diz que ele tentou fugir de Deus. Ele não fugiu. Nós não conseguimos fugir do Altíssimo. Por mais que nós tentamos desviar o caminho ou trocar a rota, nós não conseguimos. Deus está nos olhando. Então, contudo, o profeta, não querendo cumprir a missão, por medo dos ninivitas, pela crueldade que eles faziam aos povos que eles capturaram, e segundo o desejo do seu coração em ver o fim daquele povo. Então Jonas tinha muito forte no seu coração o desejo, vamos dizer assim, por vingança daqueles povos. Nínive era ruim, mas não competia ao profeta dizer se ela ia ser exterminada ou não. Mas no primeiro momento Deus fala para ele ir lá e dizer que ela será exterminada, será varrida da terra. E quando nós recebemos uma ordem de Deus e nos opomos a ela, tentamos colocar outro caminho, ou até mesmo ajudar o Senhor, Deus não quer ajuda nossa. Deus quer que nós estejamos com o coração aquebrantado, disponível e disposto a servir Ele. Deus tem apenas uma rota para nós, não tem outro. E eu fui pesquisei e vi a distância para onde Deus queria mandar Jonas e a distância a qual ele tinha no coração para se distanciar. E nós muitas vezes queremos fugir sim da presença de Deus para o nosso quarto, para a sala, para o vizinho. Hoje é dia de culto. Hoje eu vou sair, vou jantar, vou ir para fora. E nós nos colocamos longe da presença. Mas como a palavra disse, Jonas apenas tentou. Mas quem era Jonas? Era uma pessoa que foi escolhida. Assim como vocês que estão aqui no templo, vocês que estão nos assistindo através da live, nós fomos escolhidos por Deus para levar o Evangelho, levar a palavra dele. Então o profeta Jonas era alguém que conhecia o Senhor. Só que no meio do caminho, Deus resolve mandar uma tempestade. Mandou aquela tempestade onde os marinheiros que não eram cristãos, e aí tem uma ponto-chave, né? Deus usou aquela situação para pegar aqueles marinheiros, a Bíblia não relata se foi 5, foi 10, enfim, e eles se converteram no meio da tempestade. E eles disseram para Jonas, acorda aí, não sei o que está acontecendo, mas o mar está revolto, tem uma tempestade, e o que está acontecendo? Clama a teu Deus para que ele acalme o mar. E ali, aqueles marinheiros se converteram e aceitaram a Cristo. Assim como nós um dia aceitamos, assim como você que está nos assistindo aceitou ou irá aceitar Jesus nessa noite, tomamos uma decisão e aceitamos. Mas porém aquele caminho tortuoso que ele tomou teve a consequência. Lançaram a sorte e Deus queria que caísse em Jonas e caiu nele. Lançaram a sorte, diz a Escritura, e caiu a Jonas. E ele contou. Fugi da presença do Senhor com ela. Deus me mandou para Nínive e eu estou indo para a Espanha. Jonas se arrependeu e se jogou ao mar. E Deus começa a tratar ele já naquele momento que o pessoal, os marinheiros chegam a ele e diz, conte-nos o que está acontecendo. E ele confessa. E se joga ao mar. E aí a Bíblia fala que um grande peixe veio e abocanhou. E logo após isso se lançou Jonas na fúria e Deus apaziguou o mar. E muitas vezes chega uma tempestade a nós e nós não temos a sensibilidade de pedir para que Deus venha apaziguar. E muitas vezes nós culpamos aquela tempestade dizendo, foi o diabo. Eu mal comecei a trabalhar na igreja, eu mal aceitei a Deus, aceitei ontem, me batizei ontem, e hoje já veio a tribulação. E muitas vezes a tribulação ela vem todos os dias, mas você condiciona a tribulação a aceitar a Deus. Pode ser a mesma tribulação de ontem, mas tu decidiu aceitar hoje, amanhã vem a mesma tribulação e tu vai questionar. Ó Deus,
por que está acontecendo comigo? Mas é a mesma coisa que estava acontecendo 2 dias antes de você aceitar. E Jonas viu que caiu na profundeza do abismo, nas entranhas do peixe grande. Primeira atitude dele, orou pedindo perdão para Deus da sua tentativa de fugir. Ele foi rápido depois de ser abocanhado, né? Foi rápido, passou 3 dias e 3 noites ali, e ele orando e clamando a Deus pela misericórdia. E ele não era, como falei antes, ele não era qualquer um. O próprio Jesus cita em Mateus 12:39 o profeta Jonas. Quando pedem um sinal para ele, ele diz, mas o sinal já veio, o profeta Jonas veio e vocês não atenderam o sinal. O problema do profeta não era o quanto ele conhecia Deus, ele conhecia bem, porque Deus já havia operado milagres através da vida dele e da vida dos outros profetas. O problema dele, de Jonas, estava no quanto ele queria que o seu coração estivesse disposto a obedecer aquilo que Deus confiara a ele. O coração dele estava endurecido. E não adianta nós tentarmos fugir. É inútil nós tentarmos fugir da presença do Senhor. E Deus envia aquela tempestade, né? E nós cristãos, quando passamos pela tempestade, pensamos que é a obra do inimigo querer colocar barreira ao nosso caminho. E muitas vezes não. É o próprio Deus mandando aquela tempestade para que nós possamos retornar ao primeiro caminho, a primeira ordem que Ele nos deu, o primeiro amor, o amor genuíno. E nós temos que ter essa consciência. Temos que tomar cuidado em saber aonde estamos pisando, qual o caminho que nós estamos trilhando. E nós temos que confiar e estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. O senhorio de Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele que irá nos guiar. Estamos passando por problemas? Sim. Estamos isolados, estamos afastados, estamos cumprindo a lei do homem? Sim. Mas aqui, na Bíblia Sagrada, onde Deus nos revela que Ele é onipresente, onipotente, soberano, médico dos médicos, a gente tem que se esvaziar e pedir para que Ele flua em nossas vidas. E confiar o caminho que Ele tem nos dado, temos que seguir. Não podemos olhar para trás, porque senão podemos virar uma estátua de sal. Temos que olhar sim para frente, para aquilo que Deus tem prometido para nós todos os dias. Cada culto que nós estamos presentes, que estamos participando, ou cada vez que nós abrimos a palavra para fazer a meditação, Deus tem uma palavra de renovo para nós. Deus tem uma palavra de misericórdia para nossas vidas. Temos sim que estar dispostos e disponíveis. E o principal, nosso coração tem que estar aquebrantado, tem que estar contrito. E agora vem o arrependimento de Jonas, né? Se arrependeu, ficou vagando no ventre do peixe grande. E ele ora a Deus agradecendo pela misericórdia que Deus teve da vida dele, porque ele desobedeceu, mas estava vivo dentro do peixe. E quando Deus nos dá o livramento, quando o Mestre diz, olha para nós e vê um coração genuíno, aquebrantado, vê o arrependimento, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele ordena seus anjos que nos guardem de dia e de noite. Quando dormimos, Deus nos abençoa. Quando acordamos para ir para o trabalho, Deus nos livra de toda a tribulação. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus zeloso, amoroso e misericordioso. Então, mesmo se opondo a Deus, foi-lhe concedido a graça salvadora que não permitiu que ele morresse nas profundezas do abismo. Deus não quer que ninguém fique aprisionado nas profundezas dos abismos. E trazendo para a nossa realidade, as profundezas podem ser depressão, alcoolismo, violência, mentira, inveja. As pessoas estão aprisionadas e Deus olha para elas e diz, ei, estou aqui para ajudar. Enviei um profeta a falar do meu evangelho, do meu amor, da minha cura, e você não está me ouvindo. Em Salmos 86:15 diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso,
muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então o salmista já falava: Senhor, Tu és bondoso, és misericordioso. Ainda que nós não sejamos fiéis para com Deus, Deus é para conosco. E quando o profeta mostra o arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus manda ele então: vai, esse peixe vai te levar. Só que Deus não larga ele diretamente na cidade a qual mandou. Larga numa cidade em torno de uns 500 quilômetros antes de Nínive. E ali ele tem que percorrer essa trajetória. Deus coloca ele de novo no centro do caminho, coloca ele no eixo, pega aquele trem que descarrilhou e diz: não, o teu trilho é esse, a tua função é essa, e vai. Essa situação nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós temos que chegar para Deus e depositar o nosso coração puro, pedir para que Ele tenha misericórdia das atitudes que nós falhamos, aonde não agimos da forma que deveríamos agir, no momento aonde podemos nos irar facilmente, falar coisas indevidas para um colega, para um irmão, e nós estamos desviando do caminho. Quando nós passamos por alguma dificuldade, alguma enfermidade, desemprego, geralmente a gente tem um costume maior de jejuar, de orar, de buscar Deus. E muitas vezes Deus olha e diz: se arrependeu, está buscando-me de todo o coração. E Ele, com a sua misericórdia e poder, vai lá e interage. Vai lá e diz: está aqui a cura. Aqui está a porta do emprego aberto. E como cantamos que haverá curas, e hoje eu creio que Deus virá com a sua provisão. Não importa a área a qual estamos necessitando. Hoje é o culto de cura e libertação. Nós possamos ter uma mente renovada em Cristo, um coração aquebrantado, e as águas venham fluir em nossas vidas. Me chamou a atenção essa questão, porque quando nós voltamos para aquilo que Deus tem nos chamado, Ele faz maravilhas através da nossa vida. Ele faz com que pessoas que não queriam aceitar Cristo como seu único Salvador, você dá o testemunho da sua vida, mostra o caminho e a pessoa é convencida pelo Espírito Santo que aquele caminho a qual nós tomamos é o verdadeiro. E quando o profeta chega à cidade, Deus fala: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminhando de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. E a partir do versículo 5 mostra o quão Deus é misericordioso. Porque lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo, versículo 1, diz Deus: eu vou acabar com Nínive. Deus começa a olhar aquela cidade com outros olhos. E não é por causa do profeta, é por causa do que vai acontecer. E assim é conosco. Não quero e não quero. E quando decidimos nos pôr na brecha e aceitar o que Deus tem para nós, Ele faz pela misericórdia que Ele tem da nossa vida e pela vida das outras pessoas, a qual nós devemos levar o seu evangelho. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui o rei manda, quando Jonas começa a falar que Deus vai destruir, cai a ficha do rei e ele diz: opa, esse Deus aí que ouço falar chegou a mim. E ele dá um decreto lá, jejum. E ele mesmo tira a capa, que para um rei é cravejada de ouros, de pedras, de diamante, e vai lá e pega um saco e manda. Ele pega o saco e se põe como capa. Tira todas as vestes. Aqui eu entendo que é para nós tirar as vestes sujas, aquelas que estamos habituados a ter, e colocar vestes simples. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se de seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco,
e assentou-se sobre cinza. Terminou para ele o reinado. Deus chegou e disse: ou tu me obedece e faz o que eu estou te dizendo, tu te arrepende de coração, ou será varrido da cidade. E muitas vezes, quando nós chegamos na presença de Deus, a gente já está sem vestes, sentado na cinza, a sarjeta, como estava o cego, que foi pregado domingo, e Deus olha com outros olhos. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes. E ele foi além, ele fala que nem animais, nem bois, nem ovelha provem alguma coisa, e nem os levem ao pasto, nem beber água. E ele decreta que todo animal e toda o ser humano daquela cidade não coma, não beba, e se vistam com roupas de saco. Mas sejam cobertos de um pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um dos seus maus caminhos, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus a se arrepender, e se apartará o seu furor da nossa ira, de sorte que não perecemos. Viu Deus o que fizeram e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito e não o fez. Aqui Deus mostra para nós que um povo, quando clama a Ele de coração, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e clamar, eu sararei essa terra, eu virei e sararei a tua terra. Mas aqui ele diz, nos dá mais uma prova disso, para que nós venhamos nos arrepender dos maus caminhos e clamar a Deus. Não sei o que nos aflige, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Deus conhece cada um que aqui está, cada um que está nos assistindo. Deus não permite que caia um fio do cabelo da nossa cabeça, se Ele não permitir. O arrependimento não é um sentimento de culpa, vou me arrepender, mas é mudança de comportamento e atitude. Se eu andava pela direita, agora eu tenho que andar pela esquerda. Quando nos convertemos, deixamos tudo aquilo que fazíamos para ir em outra direção. Quando chegamos para perto de Deus, Ele nos convence que o caminho que nós estávamos trilhando estava errado, estava na contramão do que Ele quer para as nossas vidas. O caminho que Ele tem para mim, para você, é um caminho perfeito, um caminho de alegria, de amor, de compaixão um com os outros. Esse é o Deus que nós servimos. E as pessoas que não entendem como falamos do amor de Deus, não o conhecem. As pessoas guardam ódio no coração, ciúmes, amargura, ira, mentira. Nós mesmos devemos nos pedir perdão para Deus, porque erramos. Vocês são canais de bênção na mão do Senhor. Nós não podemos alimentar coisas ruins. E é um tempo que a gente está afastado, sim, de cumprimentos, de abraço. E para nós que somos adeptos a essa tradição, né? É ruim. E aí tu pensa que Deus olha para nós, para quem se afasta dele e diz: ei, filho, tô com saudade. Ei, quero te dar aquele abraço. Ei, filha, quero te dar aquele abraço. Podemos fazer um comparativo agora com a situação das pessoas que estão desviadas. E Deus olha para elas ao beira do caminho e diz: ei, eu quero te dar um abraço. Quero te dar um beijo. E é difícil. E Deus, quando olha para nós, quando nós nos afastamos dele, que nós ficamos brabos. E eu era assim. Outra vez já contei, não quero saber de Deus, e a minha mãe dizia: tu vai. E um certo culto lá, ela me pôs dentro do carro e diz: agora tu vai. Eu vou te levar, nem que seja de arrasto. Na época eu queria deserdar do quartel. Ela disse: agora tu vai. Foi. E aqui estou. Porque alguém tem que pagar o preço. E somos nós que estamos aqui. E aqui mostra para nós que o povo tem que se humilhar. O arrependimento funciona da maneira igual. Deus não leva em consideração o pecado. Sabemos sim que vai ter uma consequência. Fato. Vai ter a consequência. Mas Deus, Ele olha e diz: bom, te arrependeu? Vou riscar aqui, vou apagar, jogar no mar do esquecimento e escreve de novo. Só que vai ter uma consequência. E aquele povo que tinha idolatria, que matava as pessoas
se converteu. E Jonas cumpriu seu propósito até aqui. Foi fugir, tentou fugir da presença de Deus, Deus não deixou, pegou ele de volta, jogou ele no abismo, na profundeza, e ele se arrependeu. E veio cumprir o propósito que Deus tinha mandado para ele. E ele fez. E o interessante é que nessa cidade todos creram. A Bíblia relata que foram em torno de 120 mil pessoas que quando Jonas falou, creram e confessaram a Deus. Então, por causa de uma pessoa que não queria atender uma ordem de Deus, ia perder 120 mil. A comparação de 1 para 120 é enorme, por causa de um que Deus mandou. O exemplo maior é Cristo, não tem exemplo maior. Ele morreu por todos nós e não reclamou. Nós devemos nos arrepender, pedir misericórdia pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nação. A nossa confiança não é na vacina que eles estão se degladiando para ver quem vai ser o primeiro a patentear ela. A nossa vitória, ela vem de Deus. A nossa vitória vem através do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre nossas vidas.